senão se perde tudinho. Eu fiz isso. Olha o que o senhor quiser, viu, pastor? Pode começar. Primeira sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020. Convido a senhora primeira secretária para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréa Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontram-se presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora primeira secretária para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 020/2020. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei complementar número 01/2020, que dispõe sobre a criação de um novo Conselho Municipal do Turismo de Galha e a revogação da lei complementar número 22, de 27 de junho de 2017, que de forma errônea criou no município de Galha o Conselho Municipal do Turismo, que se encontra vigente e necessita ser retificado com urgência. O Conselho Municipal do Turismo foi criado fora dos padrões estabelecidos pela Lei Complementar Estadual número 1261 e do Guia de Criação e Fortalecimentos dos Conselhos Municipais de Turismo, oferecidos pela Secretaria do Estado de Turismo aos municípios para orientar quanto à criação dos conselhos municipais. Solicitamos, nos termos do artigo 13º, parágrafo 5º da Lei Orgânica e artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, São Paulo, que seja tomado as medidas necessárias a fim de convocar os senhores edis que compõem esta nobre Casa de Leis para participar de sessão extraordinária para a aprovação do presente projeto de lei complementar, para que possamos dar continuidade aos trabalhos relacionados a essa matéria. Ao ensejo, reiteramos, Vossa Excelência e nobres edis, os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Ofício número 004/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 001/2020, que autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante a edição de decreto municipal, a compensação salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, referentes aos anos de 2020 e 2021, conforme determina a Lei Federal número 13.708/2018, cuja cópia segue em anexo. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência,
Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Ofício número 021/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e aprovação desta nobre Casa de Leis, projeto de lei número 002/2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, e a abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Solicitamos, nos termos do artigo 13º, parágrafo 5º da Lei Orgânica e artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, São Paulo, que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de convocar os senhores edis que compõem esta nobre Casa de Leis para participar de sessão extraordinária para a aprovação do presente projeto de lei, haja vista e necessidade da liberação das dotações orçamentárias para agilizar as licitações dos respectivos convênios, firmados com a Prefeitura do município de Galha, São Paulo, que beneficiará toda a população. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Ofício número 025/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei número 003/2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, e a abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Solicitamos, nos termos do artigo 13º, parágrafo 5º da Lei Orgânica e artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, São Paulo, que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de convocar os nobres edis que compõem esta nobre Casa de Leis para participar de sessão extraordinária para a aprovação do presente projeto de lei, que tem por objetivo a adequação do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, e a necessidade de liberação da dotação orçamentária para agilizar a licitação do respectivo convênio firmado com a Prefeitura do município de Galha, São Paulo. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis o protesto de estima e protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Fica considerados objeto de deliberação o projeto de lei complementar número 001/2020, bem como os projetos de leis números 001/2010, 002/2010 e 003/2020, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência dos mesmos. No mais, dê-se vista do projeto de lei complementar número 001/2020 às comissões permanentes, a fim de que estas deem seus pareceres no prazo legal. Convido a senhora primeira secretária para que dê continuidade no expediente apresentados pelo senhor prefeito municipal de Galha.
2010. 2020. É, 2010. Né? Aonde 2010? Ofício número 002/2020. Assunto: resposta ao ofício número 001/2020. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao ofício vosso, cujo número é em epígrafe, que solicita a indicação do nome do vereador que exercerá a liderança do governo municipal, nos termos do artigo 62, previstos no artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, venho por meio deste indicar o nobre edil senhor Rinaldo Pinheiro de Carvalho para o exercício de 2020. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Tendo em vista a indicação do vereador Rinaldo Pinheiro de Carvalho para atuar como líder do Poder Executivo junto a esta Casa de Leis, homologo a presente indicação, sendo que o nobre edil poderá fazer uso das prerrogativas previstas no artigo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Ofício número 001/2020. Assunto: encaminha projeto de lei número 001/2020, Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa egrécia Casa de Leis o projeto de lei número 001/2020, Câmara Municipal, na qual dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural do município de Galhas, São Paulo. De se esclarecer que há necessidade de ser editada legislação com a finalidade de ser preservado o patrimônio histórico e cultural de Galhas, São Paulo, já que nosso município não dispõe de legislação apropriada para essa finalidade. Solicitamos a atenção dos nobres edis no que tange a apreciação do presente plenário. Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, 5 de fevereiro de 2020, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Ofício número 001/2020. Assunto: encaminha projeto de lei número 002/2020. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa egrécia Casa de Leis o projeto de lei número 002/2020, Câmara Municipal, na qual dispõe sobre a instalação de armários de guarda-volumes nos estabelecimentos de agências bancárias, na área em que antecedem as portas que possuem dispositivos de travamento eletrônico, no âmbito do município de Galhas, São Paulo. De se esclarecer que há necessidade de ser disponibilizados os armários e guarda-volumes nos estabelecimentos de agências bancárias, já que por inúmeras vezes os usuários trazem consigo vários objetos que podem acionar o travamento das portas giratórias, causando constrangimentos desnecessários. Solicitamos a atenção dos nobres edis no que tange a apreciação no presente plenário. Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 7 de fevereiro de 2020. Newton Siginori Massuda, vereador. Ricardo Gutierrez, vereador. Ofício número 002/2020. Assunto: encaminha projeto de lei número 003/2020.
Excelentíssimo Senhor Presidente, através da presente, estamos encaminhando para apreciação de deliberação dessa egressa Casa de Leis o projeto de lei número 003/2020, na qual dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos agentes políticos vinculados ao Poder Executivo do município de Galhas, São Paulo, ou seja, prefeito, vice-prefeito, assessores, secretários, diretores, dirigentes e etc. Que, ao ser promulgada a emenda à Lei Orgânica número 011/2016, o legislador atendeu o disposto na súmula vinculante número 42 do STF, já que retirou do texto da norma local a vinculação da reposição inflacionária a um índice federal pré-estabelecido, no caso, o INPC. Desde feita a norma em vigor, ou seja, a emenda em Lei Orgânica número 011/2016, conferiu maior liberdade e flexibilidade para ser escolhido o índice inflacionário que mais se coaduna em cada exercício no tocante à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, sendo que, no caso em tela, o índice inflacionário eleito foi do INPC e IBGE, cujo índice acumulado no período de janeiro/2019 a dezembro de 2019 foi de 4,48%. De se esclarecer que a competência para iniciar o processo legislativo referente aos subsídios dos agentes políticos vinculados ao Poder Executivo Municipal é da mesa diretora da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, conforme disposição legal do artigo 32-A, parágrafo único, e artigo 70, ambos da Lei Orgânica do Município de Galhas, São Paulo. Artigo 23, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo. Solicitamos a atenção dos nobres edis no que tange a apreciação no presente plenário. Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 7 de fevereiro de 2020. Mesa diretora, Zacarias de Souza Pinto, presidente da Câmara Municipal de Galha, e Ricardo César Vicente, vice-presidente da Câmara Municipal de Galha. Ofício número 003/2020, assunto encaminha projeto de lei número 004/2020. Excelentíssimo Senhor Presidente, através da presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta egressa Casa de Leis o projeto de lei número 004/2020, na qual dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos agentes políticos vinculado ao Poder Legislativo do município de Galhas, São Paulo, vereadores. Que, ao ser promulgada a emenda à Lei Orgânica número 011/2016, o legislador atendeu ao disposto na súmula vinculante número 42 do STF, já que retirou do texto da norma local a vinculação da reposição inflacionária a um índice federal pré-estabelecido, no caso, o INPC. Desde feita a norma em vigor, ou seja, a emenda à Lei Orgânica número 011/2016, conferiu maior liberdade e flexibilidade para ser escolhido o índice inflacionário que mais se coaduna em cada exercício no tocante à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, sendo que, no caso em tela, o índice inflacionário eleito foi o INPC e IBGE, cujo índice acumulado no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 foi de 4,48%. De se esclarar que a competência para iniciar o processo legislativo referente aos subsídios dos agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo é da mesa diretora da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, conforme disposição legal no artigo 32-A, parágrafo único, e artigo 70, ambos da Lei Orgânica do município de Galhas, São Paulo. Artigo 23, inciso 3º,
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo. Importante ainda salientar que não se trata de majoração dos subsídios dos membros do Poder Legislativo Municipal, mas sim, então, somente reposição do poder aquisitivo com a manutenção do valor inicial da remuneração ou subsídio, ou seja, representa simplesmente atualização monetária dos valores percebidos, conforme bem assenta a decisão proferida pelo ministro Marco Aurélio do STF, na ADI 3459/RS de sua relatória. Revisão geral distingue-se de aumento. Revisão geral implica simples manutenção do equilíbrio de equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. Revisão geral e o texto da lei fundamental, a quer, repita-se, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Não resulta em acréscimo, mas na atualização monetária, de modo a eliminar os efeitos da inflação e, com isso, repor o poder aquisitivo da parcela percebida. Ministro Marco Aurélio, na condição de relator da ADI 3459/RS 21-5-2007. E tem mais. Nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 028-1594-72.2011.8.26.0000, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou constitucional norma municipal que concedia a reposição inflacionária nos subsídios dos agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo Municipal. Eis que, assim, restou consignado no voto do excelentíssimo desembargador Walter de Almeida Guilherme. Mas a alteração do subsídio dos vereadores no curso da legislatura pode ocorrer na hipótese de revisão geral anual, que constitui mera reposição das perdas inflacionárias do período. Incide, descharte, sobre o subsídio, somente não sendo possível quando houver afronta aos limites constitucionais. A revisão geral anual dos subsídios dos vereadores se faz por lei específica, de iniciativa da Câmara Municipal, pois assim dispõe o artigo 37, 10º da Constituição Federal. Aliás, soa lógico que, se para a fixação do subsídio de uma legislatura para outra, é exigível ato do Poder Legislativo, resolução, para proceder à revisão geral deste dever, a lei também ter origem naquele poder. Valer dizer, a competência para iniciar o processo legislativo que dispõe sobre a revisão anual do subsídio dos vereadores é da mesa diretora da Câmara dos Vereadores. TJSP, ADIM é 028-1594-72.2011.8.26.0000, São Paulo. Relator Rui Coppola. Por fim, em resposta à consulta formulada pelo então representante da Câmara Municipal da cidade de Novo Horizonte, Minas Gerais, o Tribunal Pleno do Egresso, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos da consulta número 704423, esclareceu que é perfeitamente cabível a revisão geral anual nos subsídios dos agentes políticos, com amparo no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Já que assim se manifestou o relator, excelentíssimo conselheiro Moura E. Castro. Realço que a indagação não é nova, pois, nas consultas 622246 e 639010, por mim relatadas, consta a orientação de que o subsídio dos agentes políticos podem ser recompostos anualmente com base em índice oficial de aferição de perda de valor aquisitivo da moeda, com a observação de que os limites legais em vigor
devem ser respeitados para se evitar possível desequilíbrio nas finanças municipais. Portanto, a anualidade da revisão, agasalhada no citado artigo 37, 10º, traduz a possibilidade de recomposição do poder de compra do subsídio dos agentes políticos em razão da inflação apurada no período mínimo de 1 ano. Portanto, tendo em vista todo o arrazoado, solicitamos a atenção dos nobres edis no que tange a apreciação no presente plenário. Ao inciso, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 7 de fevereiro de 2020, mesa diretora, Zacarias de Souza Pinto, presidente da Câmara. Ofício número 004/2020. Assunto: encaminha projeto de lei número 005/2020. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente estamos encaminhando para apreciação e deliberação desta egressa Casa de Leis o projeto de lei número 005/2020, na qual dispõe sobre a revisão anual da numeração dos servidores municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galhas, São Paulo, que ao ser promulgada a emenda à Lei Orgânica número 011/2016, o legislador atendeu ao disposto na súmula vinculante número 42 do STF, já que retirou do texto da norma local a vinculação da reposição inflacionária ao índice federal pré-estabelecido, no caso do INPC. Deste feito a norma em vigor, ou seja, a emenda à Lei Orgânica número 011/2016, conferiu maior liberdade e flexibilidade para ser escolhido o índice inflacionário que mais se coadume em cada exercício no tocante à revisão geral anual dos serviços públicos municipais. Sendo que, no caso em tela, o índice inflacionário eleito foi o NPC e IBGE, cujo índice acumulado no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 foi de 4,48%. De-se esclarecer que a competência para iniciar o processo legislativo referente à remuneração dos servidores municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galhas, São Paulo, e da mesa diretora da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, conforme disposição legal do artigo 70, Lei Orgânica do município de Galhas, São Paulo. Artigo 23, inciso 5º, letra A, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo. Solicitamos a atenção dos nobres edis no que tange a apreciação no presente plenário. Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 7 de fevereiro de 2020. Mesa diretora, Zacarias de Souza Pinto, presidente da Câmara. Ficam considerados objetos de deliberação os projetos de lei número 001/2020, Câmara Municipal, 002/2020, Câmara Municipal, 003/2020 e 004/2020 e 005/2020, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência dos mesmos, no mais dê-se vista dos projetos de leis números 001/2020 e 002/2020 às comissões permanentes, a fim de que estas deem seus pareceres no prazo legal. Convido a senhora primeira secretária para que dê continuidade na leitura do expediente dos senhores vereadores. Indicação parlamentar número 001/2020. Com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galhas, São Paulo, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galhas, São Paulo,
cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galhas, São Paulo, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que este tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja promovida a correção da faixa de pedestres na rodovia de acesso Luciano Rivabem, mais precisamente em frente à empresa Madecil, uma vez que seu trajeto passa sobre o canteiro central da via, o que eventualmente pode prejudicar transeuntes cadeirantes. Desta forma, mostra-se mais prudente que a citada faixa de pedestres seja pintada sobre toda a via, e não sendo possível essa medida, que se busque alternativas para a apontada correção. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 5 de fevereiro de 2020, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Como as indicações parlamentares não necessitam ser aprovadas pelo plenário desta Câmara Municipal, determino que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que atenda o que julgar cabível. Terminado o expediente recebido dos senhores vereadores, convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do expediente recebido de diversos. Ofício CTG número 23/2020, assunto informação. Ao ilmo Senhor, vimos por intermédio deste informar Vossa Senhoria que o Conselho Tutelar para o ano de 2020 fica assim constituído pelas seguintes conselheiras: Isabela Pavanini, Amália Ribeiro, Cristiane Yoshida, Vera Lúcia Parussuga e Raquel Bernardes Ferreira. Segue em anexo escala de plantões do ano de 2020. Aproveito a oportunidade para renovar votos de apreço e consideração. Conselho Tutelar. Nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos, ficando na oportunidade convocada uma sessão extraordinária a ser iniciada ao final da presente sessão ordinária para discussão e votação dos projetos de lei números 001/2020, 002/2020, 003/2020 e 003/2020, 004/2020 e 005/2020.
Que saca. Abertura, aí você vira. Dos trabalhos. Convido a senhora primeira secretária a fazer chamada para a ordem do dia. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli, presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Pelvezan. Maria José. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontra-se presente os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. E como não existe pauta para a ordem do dia, passaremos imediatamente às explicações pessoais. Tem a palavra por... beleza. Tem a palavra por 10 minutos. A vereadora Maria José Conceição Faustino Pelvezan. Boa noite a todos. Eu só gostaria, assim, de dizer que a gente, voltando a essa nova Casa de Leis aqui, esse ano, 2020, que seja um ano produtivo, né? E que a gente aqui continue unidos, trabalhando por o nosso município, vendo o que se passa no município, porque o vereador é um fiscal, e não dependendo de favores de prefeito ou daquele, que a gente faça o que a nossa cabeça mandar. Então, a gente está aqui, vereadores, como um fiscal. E é isso, 2020, esse ano é um ano meio complicado, um ano de eleição, temos que ter muito cuidado com as coisas, o que vem por aí. Então, é isso que eu queria desejar aos nobres edis, que a gente fosse sincero nessa Casa de Leis, votasse as coisas de acordo com o que vem para cá, e é isso que eu desejo. Que esse ano 2020 seja um ano produtivo nessa Câmara Municipal de Galha. Francisco Yoshida Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, internautas, uma boa noite. Como a nossa vereadora falou, o começo dos trabalhos de 2020 vai ser um ano de eleição. Assim como não manteve sempre a harmonia essa casa, eu acredito que também nós possamos manter uma boa harmonia de convivência, apesar que cada um tem os seus princípios, tem seus ideais, cada um tem uma interpretação das leis que são feitas, mas que possamos manter a boa harmonia. Queria falar também do projeto de lei, a qual foi apresentado. O ano passado eu fiz esse projeto de lei, mas conversando com o prefeito, com os assessores jurídicos deles, falou que tinha que fazer algumas revisões. Aí então o prefeito, conversando, falou assim, então o melhor caminho então é vetação, era vetar aquele projeto de lei, a qual foram feitos uma redação, a qual alguns itens que faltava foi colocado, alguns itens que não tinha importância foi tirado, e nós fez a edição e nós apresentamos novamente esta Casa de Leis. Assim como agora vai para as comissões, tem tempo também para os demais vereadores, os demais edis, para poder ler, para poder apreciar o projeto de lei. Se tiver que fazer emenda, faça emenda. Se tiver que vetar algum artigo, que vete algum artigo, mas que possamos dar continuidade a esse projeto de lei, a qual estou apresentando nesta Casa de Lei. Assim também como a indicação que eu fiz, estou pedindo para que se faça a correção, porque onde fez a faixa de pedestre, ela passa em cima do canteiro central também ali na rodovia.
Então, que se arrume, que se possa corrigir, porque ali fica impedido de pessoas cadeirantes com deficiência física poder passar sobre aquele lugar. Então, através dessa indicação, estou pedindo para que se faça a correção daquele lugar. No demais, senhor presidente, vereadores, internauta, munícipe presente, que Deus os abençoe e que o Senhor Jesus nos guarde e dê uma boa noite a todos nós. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Boa noite a todos. Eu quero também deixar registrado aqui, essa noite, cumprimentar os colegas, amigos vereadores, a mesa, o presidente Zacarias, Andréia, Pretinho. Deixe que esse ano de 2020 seja um ano também de muito trabalho, muita conquista para o nosso município. Viu, senhor presidente? Uma boa noite a todos. Ricardo César Vicente. Boa noite a todos, aos internautas presentes, aos nossos amigos vereadores. E também queria as minhas palavras dirigidas aos nossos vereadores que falaram até agora. Muito obrigado, prefeito. Eu esqueço o nome do vereador. Vereador Aguinaldo Valério. Vereador Newton Siginori Massuda. Boa noite a todos, vereadores, presidente, munícipes presentes, internautas, boa noite. Quero aí também deixar aí novamente, a gente está começando novamente, deixar os meus cumprimentos aí ao novo presidente, né, externar mais uma vez aí a presidente que deixou o cargo aí, a Andréia, pelo ano de 2019, pelas realizações. E colocar aí a respeito do projeto que a gente colocou, assinou eu e o Ricardo Gutierrez, uma solicitação até das pessoas interessadas, que seria o guarda-volume para as agências bancárias do nosso município, né? Para que as pessoas que tenham, chegue lá com, às vezes, bolsa, sacola, alguma coisa, possa deixar naquele momento, porque às vezes trava, né, a porta giratória, né, questão de, né, por causa da segurança mesmo. Então foi até uma solicitação dos próprios segurança, da própria diretoria ali das agências. Foi uma solicitação, porque só precisa de lei para que possa ser executado isso. Então, foi por isso que a gente apresentou esse projeto de lei. E deixar aí meu abraço a todos, né? E que 2020 a gente possa aí também continuar trabalhando, criando, buscando aí o desenvolvimento do nosso município, cada um com as suas prerrogativas, da sua maneira, mas buscando sempre o objetivo maior, que é o desenvolvimento do município, criar a melhor condição de vida para os munícipes, e o que não é fácil, né? Porque nós estamos aí no 4º ano do nosso mandato, né? Então as pessoas cobram muito dos vereadores, e cobram muito, né? Nós estamos aqui, nós sabemos disso. E muitas vezes a gente está com a mão amarrada, né? Porque a única coisa que a gente pode fazer é um projeto de lei, é uma indicação para o prefeito, mas realmente aí
o poder de execução está na mão do executivo, na mão do prefeito. Mas eu tenho visto assim que a gente tem tido aí um bom relacionamento, está sendo realizado aí algumas indicações que nós já fizemos nesse decorrer de todo esse período aí dos 3 anos. Várias indicações que eu coloquei foram atendidas. Acredito que uma grande parte das indicações dos outros vereadores também. Então, espero que 2020 também continue dessa forma, né? Temos aí as eleições aí para esse ano, muitas mudanças aconteceram, né? Na legislação eleitoral, muitas mudanças previstas para acontecer, mas é isso, eu acho que é importante a vivência na democracia. Vivemos num país democrático, numa cidade democrática, podemos dizer assim, e que as pessoas possam ter aí o livre-arbítrio, que possam sair candidatos aí, os próximos candidatos, né, a vereadores, a prefeito e tudo mais, que realmente exista uma participação, né, não vou dizer maior da população, mas que exista realmente a participação de outras pessoas chegando, né, que às vezes tem uma visão diferente da nossa, que possa também estar dando a sua contribuição. Então, porque aqui esse momento que a gente se encontra, ele é passageiro, né? Ele é finito, nós temos início e fim, né? Então, um mandato com data que começa e termina, né? Então, vamos fazer assim, na medida do possível, e que, de repente, se tiver outras pessoas que também possam vir agregar a isso, que faça a sua parte, né? Que nós já dissemos aqui, a cobrança é muito grande em cima do vereador. Quando as coisas não são muito boas, o vereador que está aí, né? A culpa é do vereador. Quando as coisas acontecem mais tranquilo, até nem tanto, né? Os vereadores não ajudaram muito, mas mas quando tem bucha é nós. Mas estamos aí. E eu acredito que eu estou fazendo a minha parte, como cada um de vocês aí estão se dedicando e fazendo a sua parte, né? É isso, então. Boa noite a todos, obrigado, e que continuemos assim, né? Com as nossas discussões, com uma hora certa, outra errada, ou cada um opinando a sua maneira, mas que é isso que é importante. Então, muito obrigado a todos, obrigado, presidente, e uma boa gestão aí nesse ano de 2020. Obrigado. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Bom, boa noite a todos e todas, público presente, internautas. Queria mais uma vez dar os parabéns ao presidente da casa, o senhor Zacarias. É um senhor merecedor de estar nesse lugar, está representando aí, né, a Câmara Municipal aí como presidente. A Andréia, que teve o ano passado, e como o Nito falou, e outros vereadores também falou, esse ano vai ser um ano complicado. É um ano de muitas cobranças, eleições estão aí, né? E aqueles que conseguiram trazer alguma verba para esse ano que foi fechado o ano passado, que normalmente os deputados fecham a verba do próximo ano já nesse ano. Então, os que conseguiram o ano passado para estar chegando esse ano, está de parabéns. São pessoas que trabalharam pelo município, que foram atrás, correram atrás. Não é fácil trazer verba para o município. Muitos acham que o vereador estrala o dedo e vem dinheiro para o município. Não funciona assim. Tem que ir atrás dos deputados, tem que ir para Brasília, tem que ir para São Paulo, tem que bater no gabinete deles, tem que manter contato com eles. E é assim que a gente consegue, além de fiscalizar o município, trazer verbas para o município.
Então, eu queria agradecer a todos que fizeram sua parte até agora, que conseguiram verbas para o município, que ainda vai trazer mais verbas para o município, e desejar a todos vocês um ano competitivo, que esse ano realmente vai ser um ano competitivo, e que cada um de nós faça o máximo por Orgulha, porque só com os vereadores unidos que a gente consegue que o município vá para frente. Queria dizer também que estamos tendo vários problemas em estradas rurais, né, das últimas chuvas que teve, e estávamos aí até semana passada, uma das patrol estava quebrada, agora foi solucionado o problema de uma das patrol, e assim que der uma estiada, o pessoal vai estar dando uma corrida nas estradas rurais aí que realmente não estão boas, mas eu acho que município nenhum estão com estradas boas com essas chuvas que deu. Então, em poucos dias aí vai estar voltando à normalidade as estradas rurais. Do mais, uma boa noite, que todos fiquem com Deus. Andréia Cristina Pepinelli. Uma boa noite a todos. Eu quero parabenizar o irmão Zacarias, né, pela presidência. Que Deus abençoe grandemente o senhor, que esse ano de 2020, né, que dê muita paz para todos nós. Vamos trabalhar em união, né, com certeza, que é para o bem de nossa cidade, né? Que Deus abençoe grandemente cada um de nós. E vamos trabalhar. Obrigada. Eu quero cumprimentar a todos colegas vereadores, o munícipe presente, Ezequiel, Lucas, pela presença de todos vocês, e cumprimentar também uma boa noite aos internautas que nos assistem, e quero parabenizar a nossa primeira secretária Andréia pelo ano que passou na presidência. Levou o trabalho maravilhoso e certamente houve harmonia nessa casa, né? Algumas discussõezinhas, mas isso vem mesmo e não tem como não ter, porque é uma casa de leis e certamente tem que haver discussões. Então isso certamente é uma coisa que não tem como negar que vai acontecer. Também quero agradecer ao Reinaldo Pinheiro de Carvalho, né, que foi presidente anterior à Andréia, né, fez também um brilhante trabalho, né. Agradeço pelo que realmente fizeram para comigo, né, pela unidade de todos vocês, vereadores, Dona Maria José, presbítero Kiko, o Gutierrez, Nito, Dadinho e o Doquinha e o Pretinho, né? Falar já pelo apelido que é mais fácil para não errar, né? E a Andréia, né? Pela unidade que tiveram de colocar eu hoje aqui aonde me encontro. Eu agradeço primeiramente a Deus e a vocês, porque se não é vocês, eu não estaria hoje representando essa Casa de Leis. Então eu fico contente e agradeço mesmo de coração. E quero dizer a vocês que nós estamos aqui nesse trabalho, um trabalho que certamente vamos estar fazendo o possível para realizar um trabalho que não venha prejudicar ninguém, mas que possa ser uma coisa correta perante leis, né? Porque nós sabemos que essa é uma casa de leis. E para isso, nós estamos aqui para fazer valer. E certamente, se quisermos, façamos isso, né? Então, quando realmente acontecer algo, então sentamos, discutamos e podemos chegar a um denominador comum para que os munícipes possam olhar e ver, olha, esta gestão, né, desses 4 anos agora finalizados, isso poderão dizer no final, foram realmente uma Câmara coesa, aonde eles realizaram projetos e fizeram os seus trabalhos de uma maneira
que não deixou a desejar. Porque sabemos que fazer uma coisa para que podemos dizer 100%, isso é impossível. Não há, até então não houve e não vai haver, porque não tem como. Mas esforçar por fazer o melhor, é necessário que assim façamos. Então, eu agradeço a todos nesse momento, desejando todos os internautas uma boa noite, a todos os vereadores uma boa noite, e ao encerrarmos aqui, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária e já logo em seguida daremos início aos trabalhos da primeira sessão extraordinária do dia 10 de fevereiro de 2020. Convido a senhora primeira secretária a proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontram-se presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos da primeira sessão extraordinária e, como não existe expediente, considero válida a presença dos vereadores que responderam à primeira chamada. Passaremos para a ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 001/2020, que autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante a indicação de decreto municipal, a compensação salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, referente aos anos de 2020 e 2021, conforme determinação da Lei Federal número 13.708 de 2018. Em discussão o projeto de lei número 001/2020. Encerrada a discussão, em votação, o projeto de lei número 001/2020. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação, por unanimidade de votos, o presente projeto de lei número 001/2020, que autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante a indicação de decreto municipal, à compensação salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, referente aos anos de 2020 e 2021, conforme determinação da Lei Federal número 13.708 de 2018. Providencie a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 002/2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018 a 2021, LDO, para 2020, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Em discussão, o projeto de lei número 002/2020. Posso usar a palavra? Eu me abstenho. Mas... Tá.
Encerradas as discussões, em votação, o projeto de lei número 002/2020. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Eu me abstenho. Depois eu justifico. Então, ela se absteve. Então, deixa eu falar, turno único por maioria de votos. Não por unanimidade, maioria de votos. Certo. Está aprovado em turno único de discussão e votação por maioria de votos presente o projeto de lei número 002/2020, que dispõe sobre alterações de metas e valores, diretrizes ao PPA 2018 a 2021, LDO para o ano de 2020. A abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 003/2020, que dispõe sobre alterações de metas e valores diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Em discussão, o projeto de lei número 003/2020. Encerrada a discussão, em votação, o projeto de lei número 003/2020. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei número 003/2020, que dispõe sobre alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018 a 2021, LDO para 2020 e a abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para fim de sanções. Entra em turno único e discussão e votação o projeto de lei números... Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 003/2020 da Câmara Municipal, que dispõe sobre revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos vinculados ao Poder Executivo do município de Galha, prefeito, vice-prefeito, assessores, secretário, diretores e dirigente, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha. Em discussão, o projeto de lei número 003/2020 da Câmara Municipal. Encerradas as discussões, em votação, o projeto de lei número 003/2020 da Câmara Municipal. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presentes o projeto de lei número 003/2020 da Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos vinculados ao Poder Executivo do município de Galha, prefeito, vice-prefeito, assessores, secretário, diretores e dirigentes
de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fim de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei 004, que dispõe sobre revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo do município de Galha. Vereadores, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha. Em discussão, o projeto de lei número 004/2020 da Câmara Municipal. Encerradas as discussões e votação, o projeto de lei número 004/2020 da Câmara Municipal. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestam. Está aprovado em turno único de discussão e votação, por unanimidade de votos presentes, o projeto de lei 004/2020, Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo do município de Galha. Vereadores, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha. Providencia-se a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovada do excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Finalmente, entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei 005/2020, que dispõe sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galha, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha. Em discussão, o projeto de lei número 005/2020 da Câmara Municipal. Encerradas as discussões, em votação, o projeto de lei número 005/2020, Câmara Municipal. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei 005/2020, Câmara Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores municipais vinculados ao Poder Legislativo do município de Galha, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Galha. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e o público presente. Boa noite.